Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto de Partida. Mais uma vez estamos juntos aqui para conversarmos sobre um assunto importante da Palavra de Deus. Você sabe, o Ponto de Partida é o seu programa de estudos da Palavra de Deus na TV. E o tema de hoje, ansiedade. Eu te pergunto, você se considera uma pessoa ansiosa? Alguém que se preocupa muito com o que vai acontecer e por isso perde o equilíbrio, fica preocupado, preocupada, até com dificuldade de dormir? Muita gente vive essa experiência e hoje nós vamos estudar isto à luz da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a interagir com a gente. Você sabe, participe conosco através do nosso Instagram, interaja ali no @adventistas.asp. Coloque sua sugestão, o seu comentário, a sua opinião, quem sabe até um pouco da sua história. Nós temos uma equipe que vai estar ali observando, atendendo, respondendo, interagindo com você. Combinado? Bom, neste momento nós vamos orar a Deus pedindo a bênção dele para o estudo que começa. Se puder, ore comigo. Pai querido, muito obrigado porque estamos juntos mais uma vez. Antes de estudarmos a Tua Palavra, pedimos a Tua presença. Eu te suplico que o Teu Espírito esteja ao lado desse meu amigo, dessa minha amiga, dessa família reunida, para estudarmos esse assunto tão atual e tão presente na vida de tantos de nós. Por favor, esteja conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Ponto de Partida no ar na sua telinha. Que alegria encontrar mais uma vez você aqui nas nossas manhãs de domingo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta a vida de muita gente. Vamos falar sobre ansiedade. E já que a gente vai falar sobre saúde mental, eu não poderia deixar de dar o nosso presente para você que nos assiste. Olha só, celular na mão, câmera apontada para o QR Code que está aparecendo na tela, porque esse presente é só para os 20 primeiros que mandarem "eu quero", ok? Esse material aqui é um livro que fala sobre a chave da virada, o seu ponto de partida para uma vida melhor, livre da ansiedade, livre da depressão e de tantas coisas ruins que afetam a nossa mente, não é mesmo? Gente, material maravilhoso, super recomendo e pode chegar aí na porta da sua casa como um presente do nosso programa. Então não deixe de apontar a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code, enviar os seus dados de endereço que a nossa equipe vai entrar em contato com você. E olha só, o tema de hoje promete. Vamos falar de um assunto muito importante e você sabe que o nosso programa aqui sempre busca entendimento e, acima de tudo, esperança. E para falar desse assunto, nós já estamos aqui com os nossos convidados maravilhosos e eu quero apresentar eles para você. Doutora Heloísa Vargas, psicóloga, amiga de longa data. Que privilégio receber você aqui em nosso programa. É um prazer estar aqui, Jordana. É muito bom poder compartilhar com os nossos amigos, né, para que nós possamos crescer um pouquinho mais e conhecer mais um pouquinho do que nós podemos lidar com a nossa ansiedade, né? A ansiedade de todos nós. Faz parte, né? Com é um sentimento certeza. Que faz parte da vida de todos nós. É verdade. E também temos a alegria, mais uma vez, de ter aqui conosco pastor Juscelino dos Santos, para trazer sempre, né, aquela visão bíblica sobre o tema. E claro que a Bíblia tem muita esperança, né, para quem passa por esse processo difícil da ansiedade, né, pastor? É verdade, Jordana. Bom dia para você e para você que está em casa acompanhando. É uma alegria estar aqui. O tema de hoje, sem dúvidas, vai contribuir muito para você, para a sua família também. É isso aí, nós vamos falar desse assunto e você não pode perder essa conversa, então fica ligado por aí, porque a nossa conversa de hoje ela está repleta de informações. E a gente começa com a doutora Heloísa. Doutora Heloísa, é fato que existem vários tipos de ansiedade? Porque a gente sabe que a ansiedade é um sentimento, né? Inclusive, existem pesquisas que a Organização Mundial da Saúde, ela aponta, por exemplo, o Brasil como um país que tem a população mais ansiosa do mundo. E como é que a gente classifica essa ansiedade? Porque a ansiedade é um sentimento que faz parte da vida de todos, né? Mas em algum momento esse sentimento pode se intensificar e gerar um transtorno. E desse transtorno podem surgir vários tipos. Quais seriam esses tipos? Então, o que nós precisamos entender, em primeiro lugar, Jordana, é que a ansiedade é um estado emocional. É um medo excessivo. E pode afetar a vida da pessoa como um todo, pode afetar o seu dia a dia, pode afetar as suas atividades no cotidiano. Então, nós vemos, assim, vários tipos de ansiedade. São 7 classificados
pelo DSM-5. Então, nós vemos ali o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que mais se tem visto nos dias de hoje. Bastante comum esse, né? Muito comum. E muito comum também é o transtorno de pânico, porque é aquele ataque repentino, aquele medo, aquela dificuldade de respirar, onde batimento acelera, onde você até tem alguma dificuldade e você produz no sangue o dióxido de carbono e dá toda uma sensação de que realmente parece que você vai morrer. A fobia social, que é a dificuldade de lidar com questões sociais. Também temos o transtorno de fobia específica que está crescendo um pouquinho, é aquele medo do cachorro, é o medo do avião. E o transtorno de ansiedade de separação, e temos mais o transtorno de estresse agudo e, por fim, o transtorno de estresse pós-traumático. Esse eu queria falar um pouquinho mais porque muitas vezes as pessoas são tratadas como TAG e às vezes depressão, e elas têm o que mesmo? O transtorno de estresse pós-traumático. E esse tipo de ansiedade, Heloísa, ele decorre de que tipo de situação? Então, porque geralmente a gente vê, né, associado, por exemplo, soldados que vêm da guerra, que retornam da guerra, acidentes de trânsito, pelo menos esse é o que mais tem de comum que a gente entende. O que mais pode estar associado aqui? Nós precisamos entender que relacionamentos abusivos levam ao estresse pós-traumático. E isso, inclusive, é mais comum, né? Exatamente. Relacionamentos abusivos, o abuso na infância, são geralmente pessoas vítimas de transtorno de estresse pós-traumático. Então, essas são as classificações. Mas o importante é a gente perceber quando estamos no extremo. Nós temos a ansiedade ela é importante. Ela me mobiliza para correr quando eu vejo um cachorro na rua, é a ansiedade. Mas nós precisamos entender quando ela começa a ter os sintomas e começa a ser me paralisando do meu dia a dia. Aí é perigoso, Jordana. Exato. E no consultório, doutora Heloísa, quais são os casos mais comuns que aparecem aí desses 7 tipos de ansiedade? Geralmente, o que mais aparece hoje em dia é a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que fica persistente em vários aspectos da vida e, como eu já falei, o transtorno de estresse pós-traumático. Nós temos muitas situações ligadas a traumas que as pessoas viveram em suas infâncias, em sua adolescência, e hoje é o que a gente vê muito isso acontecer. É isso mesmo. E a gente vê que o nosso país, na verdade o mundo, ele atravessou por momentos muito difíceis, né? A pandemia foi um deles. Sim, e isso sim. também, né, multiplicou esses casos, né, doutora Heloísa? Mas, pastor, a ansiedade não é uma coisa nova, não é mesmo? A Bíblia, ela já trazia exemplos de pessoas ansiosas. O senhor poderia contar um pouco disso pra gente? Claro, com certeza. Ouvindo a doutora Heloísa, eu consigo até pensar na ansiedade como angústia. E eu já ouvi até psicólogos falarem a respeito disso, né? Uma disfunção do medo, né? A questão do exagero, ou seja, alguém que é ansioso, existe a condição e o traço, né? A doutora talvez consiga falar sobre isso também nesse programa, mas você tem ali aquilo que lhe aprisiona, é uma prisão do pensamento, né? Então você tem vários exemplos. Os discípulos, por exemplo, né? Eles tinham a ansiedade sobre o futuro tremenda. Atos capítulo 1 vai falar sobre isso. Eles perguntaram, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus falou, olha, não vos compete saber sobre tempos e épocas. O que Jesus disse assim para eles é que o foco tem que estar no preparo, né, em relação à volta de Cristo. Mateus capítulo 24 também tem um relato ali onde eles perguntam a respeito da data da vinda de Cristo, mas essa é até uma ansiedade boa, né? Um desejo que ele volte logo, né? Venha o teu reino, como diz o Pai Nosso. No entanto, Jesus sempre procurou corrigir o foco. Então a ansiedade está muito ligada a isso, né? Em Mateus ele fala, não é, pastor? Sim. Não andeis ansiosos, né? Capítulo 9, né? Exato. Capítulo 6, aliás. Então Jesus, ao colocar ali, obviamente que a gente entende a situação em que ele contrasta o materialismo exacerbado dos ricos e dizendo, vocês não podem viver procurando ter mais do que têm, assim, de forma descontrolada. Ou seja, o foco excessivo nas coisas Exatamente. materiais, nas Então, coisas aí ele dessa diz, vida, né? Com certeza. Aí ele diz assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus e
e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então aqui já, para eu fechar essa resposta, um conselho bíblico é você reavaliar suas prioridades, né? Então alguém que vive naquele comportamento obsessivo por comprar, que também seria um sintoma da ansiedade, né? Repense as suas prioridades de vida. Obviamente que uma terapia vai te ajudar, vai te colocar sua mente no lugar, né? Seus valores, a reflexão sobre seus valores, aquilo que é mais importante na sua vida. Muitas vezes nos preocupamos muito em coisas materiais, ou às vezes até em dar presentes, por exemplo, e damos pouco tempo, pouco afeto, pouco carinho nas nossas relações, né? É isso mesmo. Então, aí se você for pensar em outros exemplos da Bíblia, você tem nos Salmos a presença de características de ansiedade em Davi, né? Ele tinha aquela angústia, angústias do inferno se apoderaram de mim, são frases que ele coloca ali, diante dos vendavais da vida, é claro, né? Mas um exemplo talvez mais ao ponto seria Elias, o profeta, que depois de obter uma grande vitória, quando ele confrontou o erro ali dos profetas de Baal, né? A rainha Jezabel, que era terrível, controladora, abusiva, etc. E ela quis matá-lo, quando ficou evidente que ela estava com o engano e Elias tinha o Deus verdadeiro a seu favor e tudo mais. Então, havia uma situação de estresse ali, né, pastor? Um gatilho, mas ele ficou muito tempo também nesse processo da ansiedade, né? Ficou. Só que ele fugiu diante da perseguição. Agora veja, aí ele mergulhou de vez naquela caverna literal, ele entrou numa caverna em um dado momento, e também em seus pensamentos. Quer dizer, ele se esqueceu do Deus que agiu poderosamente lá atrás. E aí ele foi à angústia, ele pediu a morte, pensamentos intrusivos, né? Que inclusive, tem a ver... acho que entra até numa depressão ali, né, doutora Heloísa? Eu acredito que sim, ele entrou assim num processo bem depressivo. E a ansiedade pode nos levar a isso, não pode? Pode levar a sintomas depressivos também, só que a gente precisa entender que tudo está ligado nunca com o presente. É sempre o que vai acontecer, está muito ligado com o futuro. Então eu preciso acabar com a minha vida porque essa mulher está atrás de mim e eu vai me acontecer alguma coisa. Então o ansioso é aquele que antecipa o futuro sempre. Antecipa, né? não só antecipa, mas como vive no futuro. É impossível, né? Você viver no futuro e por isso você adoece. É verdade. Muito bem. Então estou sempre ligada, o que vai acontecer amanhã, não vai dar certo. Ninguém está aqui, eu estou sozinho. E aí gera toda essa patologia. Eu acho bacana, o pastor Juscelino colocou aqui pra gente, né? A palavra de Deus, ela sempre traz um alento, um lenitivo, uma esperança. E é esse sempre o nosso objetivo aqui. Mas também é mostrar na convidada, na pessoa da doutora Heloísa, a importância de se tratar, de ter esse cuidado, essa busca por um tratamento, né? E Deus capacitou pessoas para que pudessem nos ajudar, para que pudessem nos trazer o remédio, né, a cura, e a gente pode buscar isso nele também, buscar todo esse conjunto. E a doutora Heloísa já colocou aqui, né, esse pensamento excessivo do futuro como um sintoma. Quais seriam os outros sintomas que a gente poderia ficar atento? Porque às vezes o diagnóstico, até a procura, né, de uma consulta médica, de um cuidado, ele demora. Porque não é algo físico que a gente percebe como um machucado, como uma pneumonia, por exemplo. Sim. Então, quando é a saúde mental, geralmente nós demoramos mais para buscar o tratamento. Quais são os sintomas que a senhora poderia trazer aqui para a gente, para que as pessoas de casa ficassem atentas, né? Para que pudessem fazer essa autoavaliação também e perceber o momento certo de procurar ajuda. Eu acho interessante, eu vou falar disso depois, essa questão do pensamento. Ele é fundamental. Porque nós precisamos perceber o seguinte, 6 meses precisa durar esses sintomas para eu poder caracterizar a ansiedade como uma patologia. Certo. Porque nervosismo todos nós temos, né? Claro. Não é? É uma situação que vem e que vai. Agora, quando dura os 6 meses, aí é muito importante que você procure uma ajuda, tá certo? Outra coisa, tensão muscular, mas sempre nesse critério. Sudorese, palpitações, dificuldade de concentração, de memória. A insônia entraria? A insônia também muito, a náusea, a tontura. O humor muda?
o humor muda e os pensamentos intrusivos, eles vão ficando cada vez mais fortes em toda e qualquer situação. E às vezes não é uma situação, uma circunstância muito forte, é uma circunstância pequena, cotidiana. Fazer um arroz, né? Às vezes se torna uma dificuldade muito grande. Tarefas comuns acabam, né? Que a pessoa fazia normalmente. Exatamente. Antes, né? E a fadiga, um cansaço extremo. Que não passa. É que, não cansei porque eu fiz uma atividade. Não. Se prostra a pessoa, entendeu? E a irritabilidade. Porque aí você começa a perceber, será que eu exagerei? E isso tem que ter uma duração. As reações, então, elas ficam desproporcionais. Porque tudo isso nós temos, né, em muitas situações. Mas ela tem que ter uma duração de 6 meses para a gente poder começar a caracterizar como um diagnóstico de ansiedade. Perfeito. Certo. E olha, quem já passou por esse problema, por essa situação, comenta muito de sintomas como sensação de morte. O coração acelera, né? A respiração fica rápida e a pessoa parece que vai ter um treco, como a gente fala. E só que esses são sintomas de outras coisas também. Então, muitas vezes a pessoa não associa, não é mesmo? Então, não associa, mas é muito importante entender uma coisa, que nesse caso que você faz, que é uma situação de pânico, quem está produzindo essa sensação somos nós mesmos, com a nossa respiração. Essa respiração assim, ó, produz no sangue o dióxido de carbono. Falei isso no começo. Certo. E esse dióxido de carbono é que dá essa sensação de que realmente a pessoa vai morrer. Pastor, nós estávamos falando aqui sobre exemplos bíblicos de pessoas que passaram ali por um quadro de ansiedade. E eu me lembrei de Saul. Saul só acalmava quando Davi tocava a harpa para ele. Verdade. É outro caso clássico de ansiedade, não é? Tinha já algo que traz ele alívio. sabia. Exato, né? E a música, musicoterapia seria, poder, né? Musicoterapia traz um alívio, isso é muito importante. Que bacana. Alívio. Ó, já mais uma dica para você aí de casa, né? Com certeza. Pastor, mas a Bíblia também, ela traz alguns conselhos, porque a gente viu aqui alguns conselhos do ponto de vista, né, da saúde, clínico e tudo mais. Mas que conselhos a Bíblia nos dá para nos ajudar a ter paz, ajudar a acalmar o nosso coração? Olha só, o Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E continua a temática do Salmo, Deus como nosso refúgio, nossa segurança, nossa fortaleza, uma torre forte, né, que nos sustenta, que nos ajuda em momentos terríveis da vida. É tranquilizador, né, pastor? Saber que existe alguém maior do que nós. Agora veja, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Como se aquietar em um mundo tão barulhento? Boa pergunta. Tudo sempre em velocidade, né? Tudo muito frenético. E nós estamos à flor da pele, né? Quer dizer, criamos a época da velocidade e nos encontramos enclausurados dentro dela. Essa é uma frase de Charles Chaplin, né? Então veja, Jesus nos convida ao descanso. É difícil parar, não é? Mas nós não somos máquinas, robôs. Até máquinas e robôs precisam de manutenção. Nós temos um ciclo semanal. 7 dias por semana, você tem que ter um dia de descanso. Vamos saber mais um pouco sobre isso futuramente, obviamente. Pessoas que não dormem à noite, vai até a madrugada trabalhando e se orgulha disso. Não tiram férias. Não tiram férias, né? Então veja, Deus nos convida ao descanso. O Deus bíblico é o Deus do descanso. Obviamente que o descanso só faz sentido quando você tem uma rotina planejada de vida que inclui o trabalho. O trabalho é uma bênção, né? Mas nós precisamos do descanso, do desfrute daquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho. Eu queria só finalizar essa resposta, né, sobre que conselhos a Bíblia dá para você que está ansioso. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia fala muito, e a doutora vai naturalmente falar depois sobre os pensamentos, a importância do pensamento. Fala muito do valor e da importância, sim, de nós cultivarmos bons pensamentos. Filipenses 4 fala tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável. Provérbios vai dizer, como o homem imagina, assim ele é. Então, o nosso padrão de pensamento, a qualidade dos nossos pensamentos, vai ter um efeito nas nossas emoções, nos nossos sentimentos
e também na nossa condição psicológica, né? Eu encerro então lembrando que Jesus também disse assim: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa meditar, parar para meditar, mas não é aquela meditação em que você se esvazia de tudo e fica com mantras, respeitando obviamente todas as linhas de meditação, mas a meditação é aquela importante que a Bíblia nos apresenta, é a meditação da oração, da comunhão, você falar com o Eterno e parar também para ouvir a voz dele e se encher das promessas da palavra de Deus, que ela sim tem um poder porque vem de Deus, né, de restaurar nossa confiança em Deus, o equilíbrio, inclusive emocional, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque sou o teu Deus. Essa é a voz de Deus. Que maravilha, pastor. E é como o pastor colocou aqui, né, doutora Heloísa, os nossos pensamentos, eles produzem, fazem parte, originam as nossas emoções. Se o pensamento está errado, a emoção vai estar errada também, né? E eu não poderia deixar de oferecer para você mais uma vez esse material aqui. Nós estamos falando de saúde mental e é muito importante cuidar da nossa saúde mental. E para ajudar você aí de casa, pegue a sua câmera do seu celular, aponte para o QR Code que está aparecendo aí na tela e mande os seus dados para receber esse presente aqui em casa. O nosso programa está dando esse presente para você, né? A chave da virada. Que tal, né? Mudar hábitos e colher bons frutos disso. Esse material aqui, esse livro, ele vai te ajudar a ter mais qualidade de vida e mais saúde. Ele fala sobre as doenças mentais e a cura para elas. Que maravilha, não é? E a gente prometeu para você, nós já estamos chegando na parte final do programa e agora nós vamos às dicas valiosas da doutora Heloísa para que a gente possa, né, minimizar essas crises de ansiedade, algumas dicas de tratamento. Como é que a gente pode lidar com isso, quando isso já é patológico, por exemplo? Muito importante nós tratarmos, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso é você ter a certeza e a convicção de que está nesse caminho e precisa buscar um tratamento. E eu indico assim, tranquilamente, porque trabalho com ela, com a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque o pensamento, como o pastor já falou, indica e nos leva a muitos comportamentos. Só que antes do pensamento, existem as nossas crenças. Pensa numa árvore que tem as suas raízes. E onde que essas crenças foram fundamentadas? Na nossa vida, né? Pode ter toda uma herança genética envolvendo todo esse processo. Então, nós precisamos cuidar daquilo que pensamos. Por isso o livro é importante, porque nos dá um processo de reflexão, mas às vezes nós temos que buscar ajuda direcionada. E o que faz a terapia cognitivo-comportamental? Ela modifica os pensamentos, reestrutura os pensamentos, modifica as crenças e com isso você vai modificar o seu comportamento. E assim você também modifica as suas emoções. E isso já é comprovado cientificamente. Olha, que maravilhoso. Conhecimento é poder, né? Exatamente. Mas em muitos casos, também é necessário entrar com medicação. Sim. E nós precisamos entender isso, né? Uma crise de pânico, ela precisa de uma medicação. E é necessário que tudo isso seja feito com acompanhamento médico. Até porque, né? a cura, ela envolve a gente. A gente precisa se envolver no processo de cura, mas às vezes a gente não está bem para fazer a nossa parte. Exatamente. E o medicamento, né, doutora, ele é uma muletinha que vai ser usado naquele período. Tem muita gente que tem medo da medicação, né? Exato, e não pode ter medo da medicação, porque ela vai ajudar a estruturar a química cerebral, que já pode estar comprometida. Então, se ela está comprometida, nós precisamos do quê? Do apoio. E a medicação vem como um apoio. Ela não vem como um tratamento sozinho. Porque você, tomando somente a medicação, já há estudos que comprovam isso. É terapia junto com a medicação e aí você vai ter uma eficácia. Mas eu falei que eu ia ensinar. Mas antes disso, eu vou falar da meditação. Ótimo. A meditação, ela é extremamente importante. Por quê? Porque hoje já tem estudos comprovando que a meditação aumenta a sua imunidade, certo? Então, isso tem que estar. Agora, técnicas de relaxamento. O que é isso? Vamos aprender a respirar. Entra pelo nariz e sopra pela boca, usando o diafragma, né? Podemos fazer aqui para todos verem? Vamos lá. Vamos lá, respira.
e solta pela boca. Você fazendo isso Muito 10 relaxante, vezes, né? você fazendo isso 10 vezes, você está oxigenando o seu sangue completamente, tá? E outra técnica que eu gosto muito, uso muito no consultório, é a visualização. O que é a visualização? É você imaginar uma cena tranquila. É você imaginar uma cena tranquila, como uma praia, como uma fazenda, tudo isso. Mas eu também quero deixar aqui para você uma dica da qual eu não só vou deixar a dica, como eu pratico a dica, que é o exercício físico. Hoje já existe uma comprovação também científica de que a corrida faz no cérebro o mesmo efeito do antidepressivo. Então você pode imaginar, né, nós temos aí os remédios naturais, a respiração, a água, uma alimentação saudável, sem estimulantes, devido ao nível de ansiedade. E tudo isso vai trazer o bem-estar e a pessoa vai ter o seu tratamento eficaz e vai estar melhor desse processo de ansiedade. Muito bem, que maravilha. O nosso tempo ele passa muito rápido, né, pastor Juscelino? É verdade. E não temos mais como continuar aí com perguntas, embora com certeza você aí de casa tenha muitas indagações. Mas eu espero de todo o meu coração que você tenha se sentido amparado, né, que você tenha se apropriado aí dessas dicas valiosas do programa e principalmente, né, pastor, também dessa dica especial aí, que é de estudar mais a Bíblia, de colocar Deus na nossa vida, porque isso faz toda a diferença, né? Jordana, eu até sublinharia essa dica que a doutora deu agora sobre exercício físico, porque quando Elias estava na caverna física, ambiente, mas também em seus pensamentos, na sua angústia, Deus falou para ele, vá caminhar. E ele fez isso. Olha, que maravilha. A própria Bíblia dando dicas de saúde aqui pra gente. Eu queria agradecer muito a doutora Heloísa Vargas, pastor Juscelino dos Santos. Muito obrigada pelas contribuições valiosas de vocês. Para você aí de casa que nos acompanhou, um grande beijo, que você se sinta abraçado e que Deus abençoe a sua saúde. Um grande beijo e até o próximo programa. Eu espero que você tenha curtido muito o programa de hoje e que, à luz da palavra de Deus e da vontade dele para a sua vida, você tenha paz, que você durma bem e que a ansiedade, olha, fique longe da sua casa e da sua rotina, tá bom? Você pode interagir com a gente, comentando um pouco mais a respeito do estudo de hoje ou, quem sabe, sugerindo um novo tema no nosso perfil no Instagram, Adventistas ASP. Vai ser um prazer interagir contigo. Além disso, seja muito bem-vindo, caso deseje nos visitar aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, Rua Alameda, Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no centro da cidade. Vai ser muito bom ter você conosco. Forte abraço e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho.
e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.